Ô Emerson, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que muita gente faz, quem tem vontade de fazer aqui em Pelotas, mas tu não precisa responder, tu não vai ter resposta, mas é para começar o assunto. Por que que tem tanta farmácia em Pelotas? Sério, pra onde tu olha tem farmácia. E isso quer dizer alguma coisa? Muito. A sociedade está doente, a sociedade passa consumindo remédios, acho que cada vez mais remédios, mais tipos de remédios, mais fortes. Eu quero entrar no assunto da depressão. O assunto da depressão. Eu já tive tratamento psiquiátrico, psicológico também. Tive depressão, tomei antidepressivo, tomei um regulador de humor. Hoje estou sem nada, me sinto muito bem, a minha vida mudou bastante. Mas o que eu vejo ao longo da minha idade aí, eu tô com 33 e eu começo a acompanhar psicólogo assim desde uns 14, 15 anos de idade. Então, por quantidade de gente que toma remédio, é um troço impressionante. Tu melhor sabe bem do que eu. Eu quero entrar no assunto da depressão. Eu quero que tu faça uma análise do qual o quadro da sociedade hoje. O que tu tens a falar sobre isso, do remédio, depressão e. Bom, tem várias. Tu colocou aí, nós temos várias frentes para pensarmos assim. Um dado bem genérico, assim, se a gente sair e fazer um questionário de avaliação no presente momento, ou nos últimos um tempo curto, assim, um questionário que diagnostica, assim, que indica a presença de transtornos ou problemas emocionais, nós vamos constatar que isso já foi feito em vários lugares, os dados se aproximam. Em torno de 30% da população tem um transtorno emocional identificado num determinado período. Né? Então isso é bastante gente. Né? Dentro disso, aí ao longo da vida, quase 25% das mulheres vão ter no mínimo um episódio depressivo significativo que merece e necessita intervenção ao longo da vida. 25. Um em cada 4, então. Uma em cada 4. Tá? Bom, dentro disso, dessas 25%, 50% terão um segundo episódio. Bastante. Das que possam vir a ter 2 episódios, 70% terão o terceiro. Caraca! E para o quarto, quem tem 3... Então, assim, nós estamos falando, vejam, de um quadro clínico que está aí, que está presente, que ocorre. Né? Os homens têm um percentual um pouco menor, falando só em depressão, em torno de 11% dos homens, 10, 11, vão ter um episódio depressivo ao longo da vida. Isso já é bastante. Isso já é significativamente bastante. O interessante é que só um pouquinho, quando tem o segundo caso também, vai numa forma progressiva de comportamento do que o feminino. Claro, também. Menor, mas... Aí, esse dado do 50% tem um segundo, 70% tem o terceiro. Tá. É interessante que nas famílias, quando as mulheres têm depressão, e os homens, por que o homem tem menos depressão? Se identifica o seguinte, que os homens, nessas famílias, fazem mais uso de álcool. Então, as mulheres são depressivas e os homens fazem mais uso de álcool. É provável que os homens se mediquem a sua depressão com álcool e isso gera um outro problema, isso fica mais robusto o problema. Fica mais robusto, mas fica mais escondido também a depressão. Sem falar na questão que homem não consulta, admitir a questão da... Então, bom, ligado a isso, essa é uma questão atual? Era a minha próxima pergunta. Essa é uma questão atual? Eu tendo a pensar que não. Eu tendo a pensar que a gente foi melhorando os instrumentos diagnósticos. Né? Eu olho para alguns familiares, assim, que claramente hoje eu vejo meu avô. Né? Meu avô. Claramente eu vejo o meu avô, que
talvez o adulto que eu tenha convivido mais próximo, assim, na minha infância, num tempo assim, meu avô era um deprimidão crônico. Quando se fala deprimidão, assim, ele não tinha uma depressão que deixava ele absolutamente disfuncional, mas ele é um cara que ficou viúvo, que não refez a vida amorosa dele, apesar de ter possibilidades. Ele ficou com uma depressão basal, assim, crônica. Ninguém dizia que meu avô tinha depressão, ninguém falava que meu avô deveria tomar antidepressivo, e nem talvez tivesse. Não fazia parte da cultura daquele período. Então, assim, tem um avanço quando a gente identifica mais pessoas com depressão e quando as pessoas passam a pensar que tem depressão e que isso tem tratamento, aí tem um avanço. Bom, o outro lado é quando tu imagina que tudo na vida vai se resolver com medicação, tem um problema, porque daí tu começa a querer usar medicação para o que não é, né? Então, num primeiro momento, tu tinha uma negação absoluta da depressão. Num segundo momento, tu quer eliminar a tristeza. A tristeza não é depressão. A tristeza, de uma forma estática, permanente, continuada, em que o cara está assim, é dois sintomas da depressão. Mas, ao longo do dia, se tu não fica triste com uma série de coisas, né? Se tu não fica afetado, tá mal. Tá mal. A tristeza, né? A tristeza, o medo, a ansiedade são instrumentos adaptativos com os quais a gente tem que lidar na vida. Então, quando tu quer acabar com a tristeza e imaginar um tipo de vida e passa a recorrer a remédios ou outras substâncias para conseguir isso, aí nós entramos num outro problema. Né? Num outro problema. Então, eu acho que primeiro, eu acho que Pelotas não tem mais farmácia do que os outros lugares. Né? Não, claro. É impressionante. Tem farmácia porque dá lucro. Sim. Senão elas fechariam também. Né? Então, tem esse consumo. Então, a gente tem que ver a medicação sobre dois aspectos. Assim. E aí eu vou me ater à depressão porque eu acho que ajuda. Até a década de 50... Tá? Nós não tínhamos antidepressivos. O único tratamento biológico para depressão era o eletroconvulsoterapia, que era a década de 30. No final da década de 50 surgiram os primeiros antidepressivos. Depois, se demorou uns 20, 30 anos para ter novas famílias de antidepressivos que não são mais eficazes do que aqueles, mas têm menos efeitos colaterais, melhora a tolerabilidade, as pessoas passam a utilizar mais. Então, assim, é um avanço tu ter, eu digo assim, é um problema tu ter depressão e é um problema tu não ter, daqui a pouco, uma medicação que resolva. Ter antidepressivos é uma solução para uma série de pacientes com depressão. Depressão, qual que é a etiologia da depressão? Eu dava aula e dizia assim, quando te perguntarem em psiquiatria a etiologia de algo e vocês não souberem, vocês respondam biopsicossocial. A depressão não é só biológica, se ela fosse só biológica, bastaria só o uso da correção biológica. Ela não é só psicológica, porque tem uma predisposição familiar, tem predisposições biológicas. Né? E ela não é só isso, porque tem um elemento social que exige, que cobra, que cria expectativas em relação a ti, que te acusa de fracassado, que cria uma série de coisas que interfere nisso também. Então, a depressão a causa da depressão tem elementos biológicos, psicológicos e sociais. Se tem todos esses elementos, o tratamento é biológico, psicológico e social. Se tu só espera que uma dessas coisas dê conta, pode estar mal. Se tu só acha que a medicação vai resolver tudo, às vezes melhora, né? Mas se tu
não pensa em que contexto essa criança que está depressiva, ou esse adolescente que está depressivo está, né? Ou como é que se deu o desenvolvimento dele, vai ficar capenga, ele vai voltar a fazer uma depressão. Né? Por outro lado, se tu acha que é só psicológico e que tomar medicação é um horror, que tu não deve tomar medicação e tal, a causa biológica, se ela é forte, né? Vai te Vai te manifestar. Então, aí tem uma coisa que eu preciso falar porque ela é importante. É um exagero tomar medicação quando não precisa, mas algum de vocês usa óculos? Eu uso. Tu Agora usa eu óculos. uso. Ninguém chega pra ti e diz assim, cara, por que tu segue usando óculos? Tio? Tu vai ficar dependente desse negócio? Pensamento positivo. Te esforça. Se tu seguir usando, tu vai ficar mais dependente por mais tempo. Tá? Ninguém diz isso. Porque basta pegar o óculos e colocar e dizer, pô, para esse cara enxergar bem, ele precisa colocar isso. Tá? Todo mundo entende que o óculos corrige uma distorção do teu globo ocular, enfim, corrige. Agora, quando se refere à doença mental ou problemas mentais, as pessoas imaginam que isso se dá aqui, que não tem uma causa biológica. E daí, quando alguém está tomando a medicação, alguém diz assim, vem cá, para, pensamento positivo, te esforça, isso e tal. Quando o cérebro, que é o órgão que responsável, a mente é a expressão do cérebro. Né? Quando eu estou aqui falando com vocês e tentando associar, e tentando lembrar e ser coerente e tal, tem um monte de circuitos e substâncias que estão se conectando, reconectando, que dão essa representação, essa simbolização, que possibilita eu estar falando aqui. Então, tem um cérebro funcionando, como funciona o coração batendo, o pâncreas e tal, né? Cada um produzindo tal coisa. Assim como o pâncreas adoece, como o globo ocular vem precisando de ou como uma perna mais curta precisa de uma palmilha, eventualmente, algumas pessoas precisam de uma substância que regule o HD para que ela possa seguir pensando. E se desenvolvendo. Então, só para a gente não ficar só numa coisa, ou excessivamente psicologista, ou excessivamente biologista. Então, um problema da saúde mental é o preconceito. Né? Ou seja, a ideia de que consultar um psicólogo, um psiquiatra e tal, é admitir, né, uma fraqueza e tal. Claro. A gente precisa admitir a fraqueza, a gente precisa admitir incompetência, a gente precisa admitir que sente dor ou que sente limitação para resolver isso. Né? E essa pessoa não está sozinha no mundo. Isso é importante. Não, eu fiquei surpreso de falar aí de algumas coisas, mas eu não vou puxar todas, porque senão a gente não vai acabar hoje. Não vamos. Essa questão de assumir as fraquezas, sabe que ao longo da vida... Agora eu já tenho 42 anos, então não sou mais nenhum guri, assim. Eu comecei a me dar conta que as pessoas escondem o que elas acham que é e às vezes nem fraqueza é. Por exemplo, deu uma situação errada na minha vida, mas tu não teve tu não tinha controle sobre essa situação. E a pessoa esconde aquilo num cantinho lá. Eu não sei, eu acho que cada um tem a sua personalidade. Eu gosto de pensar que eu não escondo as minhas derrotas, né? Mas eu fui me surpreendendo com isso ao longo da vida. Quanto isso prejudica a psique de uma pessoa, assim, ao ponto de não poder nem procurar um médico, né? Porque o psiquiatra é um médico, ou um outro profissional, um psicólogo, alguma coisa assim. Quanto essa questão de querer esconder as suas fraquezas prejudica a pessoa ao longo da vida? Muito. Muito. Primeiro que tu tem que carregar um armáriozinho dentro de ti, ou um cofre para manter isso, porque isso a fraqueza não fica no passado, ela não fica em casa, tu tá entendendo? Ela não fica literalmente no cofre da tua casa, é um cofre que tu carrega, né? E ela tá onipresente, né? Então tu ter que esconder algo, e muitas vezes assim, esconder algo, isso é um pouco complexo, porque a gente não esconde só do outro, a gente esconde da gente, porque o fato de tu viver isso, e às vezes não tem nem a consciência disso. Então, sempre, quando tu esconde algo,
né? Quando tu não pode assumir uma verdade emocional tua, isso te cobra um preço. Por algum buraco sai, né? Em algum lugar dói. Em algum lugar dói. E ao doer, ninguém funciona igual com dor do que quando está sem dor, né? Isso vale para jogar futebol, isso vale para estarmos aqui conversando. Com dor, o cara fica limitado, o cara fica regressivo, né? Então, eu acho que é uma condição... Tem um livro que... O livro é ruim. Tá. O livro é ruim, mas o título é ótimo. O título é ótimo. Que é um livro, sei lá, década 60, 70, assim. Todo mundo é incompetente, inclusive você. Ou seja, todos nós somos seres incompetentes para uma série de coisas. As nossas competências são uma nesguinha. E que bom, e que a gente vive para melhorar as competências. Mas a gente precisa do outro, a gente tem dependências, a gente temos inseguranças, temos medos e tal. Então, não é eu não tenho isso. Como é que eu lido com os meus medos? Como é que eu lido com as minhas tristezas? Como é que eu lido com as minhas dores? Né? Essa é a questão, não é sou ou não sou, tenho ou não tenho. Né? O Emerson, tu comentou aí, eu queria abordar agora um pouquinho a parte infantil, quando tu falou, primeiro tu falou que tudo que te leva a crer que a depressão era um problema já existente em tempos passados e que hoje a gente só consegue diagnosticar mais. Mas também existe a depressão infantil, né? Me parece haver um aumento também de crianças que tomam medicamento e que também são diagnosticadas ainda crianças. Eu tô certo nisso, nesse aumento? Tu também acha que antigamente as crianças também sofriam esses mesmos conflitos, mas hoje é diagnosticado? Antes as crianças eram mal vistas, ou recebiam um adjetivo pejorativo, ou era o velho louco, tem que atar essa criança. Porque eu acredito muito na criança, né, cara? Não tem como tu ser um adulto diferente das experiências que tu viveu como criança. É óbvio que esse cara depressivo, ele chegou na idade adulta, mas ele passou coisas quando criança que talvez leve ele a ser depressivo. Mas me comenta sobre a realidade infanto-juvenil aí.